Saúdo a todos com a graça e com a paz que vem de Jesus. Que bom estarmos aqui para completar a nossa série que propomos nesse domingo de conversarmos sobre saúde da alma, falarmos a respeito de dicas de conselhos práticos na palavra de Deus, de como termos uma vida saudável em nossas emoções e como termos uma vida bem feliz, estruturada em Deus, especialmente nos momentos em que nós passamos, nos tempos difíceis que experimentamos em nossa geração. Bom, conversamos sobre ansiedade, sobre coisas simples que nos ajudam a libertar desse mal, e agora vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Depressão que é com certeza o grande mal desta geração. Há muito pouco tempo, em 2015, a Organização Mundial de Saúde, esse órgão internacional tão questionado ultimamente, se reuniu para tratar das maiores doenças que acometeriam a humanidade nos próximos anos. E desta reunião, eles chegaram a uma conclusão que em 2020 a doença mais incapacitante seria a depressão, e em 2030, daqui a 10 anos, seria a doença mais comum em todo o mundo. Bom, eles acertaram essa previsão. Tanto é verdade que hoje, em 2020, estamos na metade do ano de 2020, é praticamente impossível alguma pessoa que nos ouve e nos assiste que não conheça ninguém que sofra de depressão, que esteja acometido desse mal. E pensando nisso, nesta realidade que nos aflige, que faz parte da nossa vida, algumas questões importantes devem ser levadas em conta. Eu já quero começar trazendo um alerta a mim e a você. A depressão, esse mal tão profundo em nossas vidas, você deve considerar que o maior problema não vem dos outros, não são os outros que nos provocam essa questão e esse adoecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O apóstolo Paulo talvez seja o maior exemplo sobre isso, pois ele lutou muitos anos de sua vida ministerial com afrontas e perseguições dos seus irmãos judeus. Antes ele fazia parte desse grupo, e depois que ele rompeu após a sua conversão, ele passa a sofrer feroz perseguição, a tal ponto que ao escrever a carta aos romanos, ele tem uma luta interior, ele está ali batalhando contra isso em sua alma, e ele diz que eu sou o meu pior inimigo, tanto que ele comenta que ele sabe o que é bom, sabe o bem, sabe o que é a vontade de Deus, mas que luta era fazer aquilo que era o bem que ele sabia, e o mal que ele sabia não fazer, ele fazia. E ele conclui em Romanos 7, versículo 24, aquilo que nós não podemos nos esquecer. Paulo diz: miserável homem que sou. Essa é a nossa condição humana. Nós herdamos com a natureza pecaminosa toda sorte de malefícios, inclusive nós adoecemos por conta disso. Temos muitas expectativas, colocamos nossos sonhos e objetivos naquilo que não é a vontade de Deus, buscamos coisas ao tempo todo que não agradam ao coração de Deus, e acabamos vivendo, como essa geração demonstrou, um eucentrismo, um egocentrismo, uma forma de viver a vida olhando sempre para o nosso umbigo e para as coisas que nos agradam. De fato, nós somos o nosso pior inimigo, e nada faz sentido se não entendermos essa verdade. A nossa saúde mental depende de compreendermos essa verdade e ela fazer parte da nossa vida. Por meio de estatísticas, chegar à conclusão que o público que mais sofre e que sofreria com a depressão é o público jovem, entre 15 e 25 anos, e o público idoso que tem a partir dos 70 anos. Mais uma vez, eles acertaram. Esse é o público alvo desse tipo de adoecimento. E o problema, a passos largos, nós percebemos, é que a idade mínima reduziu. E hoje não é nem um pouco raro você encontrar crianças depressivas. Crianças com 12, com 13, com 14 anos já enfrentando essa luta séria em sua vida, deixando os pais loucos por não saberem como lidar com essa questão. E os idosos, que eram um limite de 70, hoje esse número reduziu, e nós vemos idosos com 60, 65 que já enfrentam essa luta.
Mas não era assim. Nos tempos antigos, não muito antigos, não era uma realidade que as pessoas enfrentavam. E a pergunta que temos que fazer: por que não era assim? Por que se tornou desse jeito? Temos que fazer uma autocrítica e observar o que mudou no mundo. E eu tenho uma sugestão. O que mudou é que nós ganhamos muitas distrações, muitas. Tecnologia, rede social, mundo dos jogos virtuais. Nós temos muitas distrações, que não é a mesma coisa que atenção. A distração aumentou, enquanto a atenção diminuiu. E as pessoas precisam de atenção e não de distração. Todo ser humano busca a felicidade, isso é natural, é um estado subjetivo. E felicidade não está em coisas, está em pessoas, está em ser, está em receber a atenção. Digo isso porque crianças estão tendo muita distração virtual, mas atenção, afeto, muito pouco. Idosos estão sendo colocados para escanteio, colocados em casas de repouso, sem receber sequer uma visita semanal, às vezes uma visita mensal ou semestral. As pessoas carecem de atenção. É provado cientificamente que o contato físico libera neurotransmissores, libera hormônios que fazem com que a pessoa se sinta feliz. O contato físico é tão relevante nesses tempos que vivemos de afastamento, como as pessoas têm adoecido justamente porque lhes falta esse contato. Qual é a grande verdade? Para iniciarmos bem essa nossa conversa: a alma também adoece. Assim como o corpo, a alma adoece. O corpo precisa ser tratado quando adoece, a alma também. O corpo deve se prevenir de adoecimento, a alma também. Porque assim como um adoece, o outro também sofre de uma patologia, ou de mais de uma patologia. Pensando nessa verdade, quero dividir a nossa conversa hoje de manhã em 2 pontos. Primeiro, olhando para nós, como indivíduos, como lidamos com isso, com o adoecimento e com a prevenção em nossa vida. E segundo, encerrando a minha fala, como vamos ajudar aos outros, como vamos socorrer ao outro que eventualmente passe por uma dificuldade nessa área da vida. Verdade seja dita, você nunca terá condição de dar a alguém o que você não tem. Você nunca vai ter condição de ajudar alguém se você mesmo não estiver bem. Você não tem como servir aos outros o que você mesmo não tem. Pensando nessa preocupação, eu quero compartilhar com você, primeiro, esse cuidado pessoal e individual em nossas vidas. A alma adoece. Eu poderia citar muitos exemplos para você aqui nesse culto, mas vou começar com o exemplo de Cristo. Nenhum exemplo melhor e mais profundo do que o dele, porque raríssimas pessoas na humanidade atingiram um nível tão profundo de angústia e depressão do que o próprio Jesus, o Filho de Deus na terra, ele sentiu. Ele é Deus, sim, mas ele também é homem, 100% homem. E Lucas, um médico, ele traz esse relato lá no capítulo 22 do seu evangelho, dizendo que Jesus, nos momentos finais da sua vida, sabendo que seria preso, torturado, e não seria uma tortura qualquer, Jesus entrou num processo de angústia e depressão profunda. Jesus, ele vai ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras naquele período era o caminho obrigatório para quem quisesse fugir de Jerusalém, fugir dos seus inimigos. Era o caminho obrigatório para quem tivesse esse interesse. E Jesus sentiu o adoecimento da alma. Ele procura aquele lugar, e ali no Getsêmani, Jesus deixa os seus discípulos. Ele mesmo disse que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam, e aquele era o lugar perfeito, porque daquele lugar eles conseguiriam escapar dos seus perseguidores. E ali, depois de uma ceia, de uma despedida alegre, Jesus vai até aquele lugar, deixa os seus apóstolos num certo canto, e ele procura um tempo de comunhão com Deus. E ali, Jesus tem o adoecimento mais sério que se tem notícia.
Ele entra numa angústia tão profunda que a sua oração, mesmo com o frio, se torna em suor. O seu suor, os vasos se rompem. Jesus passa a sangrar por meio dos poros. E o suor de Jesus que virou sangue, Lucas, como médico, ele dá detalhes ao dizer que o sangue de Jesus escorria do corpo e chegava até a terra. Exatamente como um atleta que faz uma atividade física em pleno calor e fica completamente lavado de suor. Jesus, à noite, no frio, ficou lavado de suor, mas não era um suor como o meu e como o seu. Era sangue, tamanho desespero que ele enfrentou. Ninguém está imune ao adoecimento da alma. E se eu não tiver esse alerta muito claro na minha vida, eu não vou me cuidar. E eu não terei condições de cuidar do outro. Essa realidade é séria. Pastores adoecem, ovelhas adoecem, pais adoecem, ser humano adoece. Jesus adoeceu. Mas a grande lição que eu quero usar como prática para a minha vida e para a sua vida é exatamente o que Jesus precisou quando ele adoeceu. Ele precisou de duas coisas extremamente simples. E é o mesmo que precisamos hoje. Ele precisou primeiro de companhia humana. Ele precisou de gente. Queridos, quando uma alma adoece, ela só precisa de outra alma que a compreenda. Almas precisam de almas. Pessoas precisam de pessoas. A prevenção para a depressão passa obrigatoriamente por companhia humana. É por isso que idosos adoecem, porque eles estão isolados, estão sozinhos. É por isso que crianças adoecem, porque eles estão sozinhos, isolados, colocados como se fossem seres invisíveis, seres que ninguém mais se importa com eles, quando muito cumprem algum tipo de obrigação. Jesus precisou de companhia humana. Se Jesus precisou, imagina cada um de vocês. E outra coisa que ele precisou de oração. Oração é combustível, oração dá esperança. Como é bom saber que tem gente orando por nós. Como é bom saber que tem gente colocando o joelho no chão, acordando de madrugada e lembrando de nós diante de Deus, do altar da graça de Deus, colocando nossos nomes em intercessão diante do Pai. Oração é o combustível que nos sustenta, que nos move, que nos dá esperança. E nos dias ruins, a gente saber que tem alguém velando por nós, alguém cuidando de nós, mesmo à distância. Queridos, busquem companhia humana, mas orem uns pelos outros, orem pelas pessoas. E quando você tiver oportunidade, diga para aquela pessoa que você tem orado por ela. Anote em algum lugar para você não esquecer o nome e a necessidade, e coloque essa pessoa diante de Deus. Saber que alguém ora por nós é remédio para a nossa alma, é prevenção ao adoecimento de nossas almas. Jesus passou por essa dificuldade, ele teve que enfrentar essa luta, mas não só ele. No Antigo Testamento temos muitos exemplos. Eu cito aqui o exemplo de Jonas. Jonas ficou contrariado, desgostoso, porque ele viu Deus abençoar um povo que ele não queria. Incrível como tem gente hoje, nesses dias, que fica triste com o bem do outro, que fica triste com a conquista do outro, que fica chateado porque o outro está sendo abençoado, porque o outro está tendo uma vida próspera e Deus tem cuidado do outro. Jonas, ele ficou assim indignado porque o povo de Nínive havia entregado a vida para Jesus. Era um povo que, segundo ele, não merecia. Nós não merecemos a salvação, ninguém merece a salvação é de graça, é graça dada por Deus. Eu sei disso, você sabe disso. Então vença isso na sua vida. Não olhe para o quintal do vizinho e pense, ele não merece. Olha o que ele fez, olha o que ele causou. Sim, ele não merece, é verdade, mas você também não merece, eu também não mereço. E Jonas adoeceu por não compreender essa verdade na vida dele. Fique feliz com a conquista do outro. E Elias me chama a atenção demais, porque Elias adoeceu de tristeza e de solidão.
E qual foi o grande erro de Elias, se eu posso afirmar assim? O primeiro livro de Reis mostra a história dele completa, mas ele lutou contra centenas de profetas de Baal, e aquilo durou horas, até dias eu ouso dizer, e naquele momento, Elias não se alimentou, Elias não descansou, Elias ficou totalmente elétrico, envolvido numa atividade extrema, por horas a fio. O final daquilo foi a vitória de Elias. Todos os profetas de Baal foram mortos e Elias encheu o peito em comemoração. Mas ele havia cometido um erro. Ele não descansou, ele não se alimentou. Elias estava extremamente ativo. E ele recebe um recado vindo de Jezabel, mulher do rei, dizendo: eu vou te matar. Aquilo caiu como um balde de água fria. Aquilo foi uma pancada tremenda no coração desse profeta. E esse homem, mais do que depressa, procura uma caverna, num lugar isolado. E naquela caverna, ele simplesmente desanima. Não foi o reconhecimento que ele esperava, não foram as palmas que ele esperava. E por estar com o seu corpo debilitado, com a falta de alimento e com a falta de descanso, Elias vira para Deus e diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deus, eu quero morrer. Mas a resposta de Elias era emocional sim, mas muito mais era orgânica, pela dificuldade que ele passava. Você quer prevenir depressão, adoecimento da alma? Se alimente de maneira direita, se alimente de maneira correta. O seu corpo precisa disso. Descanse. Talvez o que você está precisando é simplesmente parar, colocar os pés para cima e dormir, fechar os olhos, ou simplesmente refletir ouvindo o barulho das aves, contemplar a beleza da natureza. Talvez o que você precisa é só isso, antes de procurar uma farmácia, um psiquiatra ou coisa do gênero. Elias precisou. A prova disso, que Deus, como verdadeiro terapeuta, como médico, visita esse homem na caverna e fala: Elias, come e dorme. O remédio de Deus foi comida e sono. E Elias, enquanto não se recuperou do sono, enquanto não se alimentou, Deus não disse a ele o que esperava e o que queria dele a partir daquele momento. Cuidado com esse culto exacerbado ao corpo perfeito, a beleza, senão todo mundo não vai me reconhecer. Cuidado com o perigo da ostentação, como Jesus nos alertou em Mateus capítulo 6. Se alimente bem, se alimente de maneira decente, mas também descanse. Deixe Deus cuidar de trabalhar para a sua vida. Isaías 64, versículo 4, um texto clássico e lindo do Antigo Testamento, que nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus igual ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aprenda a descansar e a esperar em Deus, para você fugir da depressão, do adoecimento. Deixe-me dizer uma grande verdade para você: só sabe o que é depressão quem enfrentou uma depressão. É impossível conhecer o que é esse estado e a profundidade dele sem nunca ter passado por isso. Então só um depressivo sabe o que é depressão. E eu preciso saber disso, e você também, para a gente nunca olhar para alguém que não tem ânimo para sair da cama e pensar com o nosso coração orgulhoso: isso é frescura, isso é uma pessoa fraca. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque só quem passa sabe o peso que é isso. Fui para um site, extraí de um site que foi publicado vários casos de depressão, e um depressivo conta o sentimento que ele tem. É uma sensação de desajuste perante o mundo, um vazio que preenche cada fração do tempo, uma quietude desesperadora, um abatimento que deixa tudo sem cor, uma lentidão inconcebível e pior, um profundo desinteresse pela vida. Para um depressivo, a vida se torna um fardo, a vida se torna opaca e ao mesmo tempo dolorosa, difícil de carregar. Nossa vida pode ser acometida de um mal dessa natureza, e precisamos reconhecer isso. E uma dica inicial e profunda que eu quero trazer para todos vocês que nos ouvem nesse dia: preserve a sua sanidade.
Preserve a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Entenda que todos nós podemos ser vítimas de nós mesmos, das condições que nós criamos. O que é, se não estresse? Criar condições que eu não consigo suportar. Estresse é viver atarefado, criar condições tão grandes que eu mesmo depois não vou conseguir segurá-las. E a dica de Deus é: reduza, menos distração, uma coisa só importante, como Jesus disse para Marta. Acredite, sem sanidade, uma boa saúde emocional, não há o que se falar em santidade. No passado entenderam que quanto mais machucado, quanto mais ferida emocionalmente uma pessoa fosse, mais ela era santa. Quanto mais ela fosse maltratada fisicamente, mais santa ela era. Quanto mais ela se machucasse, mais santa ela era. E é mentira isso. Não é isso o agrado do coração de Deus. Deus quer um povo alegre, que o sirva, que viva na essência. Alegria é coisa séria no céu. Alegria para Deus é coisa séria, que devemos buscar a todo custo em nossa vida. Quanto mais saúde emocional tivermos, mais condição de santidade nós teremos. Quer se aproximar do padrão de Cristo? Aproxime-se pelas cicatrizes, pelas curas e não pelo adoecimento. Busque se curar o quanto antes, porque se eu me cuido, eu tenho condição de cuidar dos outros. Feche ciclos na sua vida. Não deixe um ciclo aberto por muito tempo. Isso te mata, isso te deixa completamente estressado, angustiado todo o tempo. Tem páginas que tem que ser virada na nossa vida. Tem fase que tem que ser encerrada, começar uma nova etapa e olhar para frente, olhar para Cristo sendo o alvo da nossa vida. Quanta gente adoece porque não consegue virar página. O que passou, como diziam os piratas, no passado está. Você está no presente mirando o futuro. Então lute contra isso. Aprenda a cicatrizar as decepções, as feridas que você tem na sua vida. Eu disse que no primeiro momento eu falaria de como nós devemos nos cuidar, para daí podermos cuidar dos outros. A psicologia chama de fatores de proteção. Fatores de proteção são aquelas coisas que nos dão prazer, aquelas atividades que são gostosas, aquelas atividades que nos dão felicidade. Isso é fator de proteção. Se aquilo te faz bem, faça mais. Se aquilo te dá felicidade, então pratique mais, desde que esse ato não seja um ato ilícito e imoral, é claro. Um fator de proteção para quem não quer adoecer ou se recuperar de um adoecimento é a família. Família é fator de proteção. Ter uma família, mas não só ter, viver uma família. Família, a nossa casa, ela é uma sucursal do reino de Deus. Ela não é uma filial do inferno. A sua família não pode ser filial do inferno. A sua casa não é filial do inferno. A sua casa é sucursal do reino de Deus. É na sua casa que você aprende o que é felicidade extrema. É na sua casa que você aprende a superar as dificuldades a dois, a três, com filhos, com família juntos. É ali que você aprende a lidar com pessoas, suportar pessoas, amar pessoas, dedicar-se às pessoas. Família é fator de proteção. Ter uma folga para praticar um hobby, isso é fator de proteção. Que hobby? O que te dá prazer? Se uma caminhada dá prazer, caminhe mais. Se é correr, corra mais. Se é fazer ciclismo, natação, mergulho, cuidar de plantas no seu jardim, faça mais. Ache um hobby, uma atividade que te dê prazer, que você se realize fazendo aquilo. Se é pintura, trabalho manual, artesanato. Se é cantar, cante mais. Tocar, toque mais. Se é escrever, escreva mais. Ainda que ninguém vá ler o que você escreveu, não tem problema. Mas o papel é um excelente amigo para você conversar e colocar ali as suas percepções. Tenha relaxamento. Relaxamento é: pare um pouco e medite. Na palavra de Deus, a palavra meditação significa ruminar. Tenha algo pelo qual você fique ruminando o tempo todo, pensando naquilo. Momentos felizes do passado,
pense nisso. Olha o quanto Deus já fez, conte as bênçãos, diga-as de uma vez, e hás de ver surpresa o quanto Deus já fez, já diz o hino do cantor cristão. Isso é relaxamento. Mas o maior desafio para a sua saúde emocional e para a minha: tenha espiritualidade pessoal, vida de piedade, que nada mais é do que oração e leitura da Bíblia. É fundamental. Você sabe o que eu estou falando. Não é fácil dedicar um tempo todos os dias para ler a Bíblia e orar, falar com Deus, porque a nossa vida atarefada, o ativismo em que vivemos, nos rouba a nossa espiritualidade pessoal. O inimigo das nossas almas, ele sabe que o ser humano que não pratica e não cultua uma espiritualidade pessoal é totalmente vulnerável ao adoecimento da alma emocional e mental. Alegria é um baita de um fator de proteção. É gostoso estar perto de gente alegre. Alegria é rir. Ria diante de tudo, de qualquer circunstância. Ria, porque rir libera também substâncias no seu organismo, hormônios no seu organismo. Rir faz bem. Rir cura doença. Rir previne doença. Seja uma pessoa mais alegre, seja uma pessoa mais feliz, ria mais diante da vida, ande com pessoas que te façam rir, tenha um ambiente onde as pessoas vivam assim. Mas o principal de tudo isso, quem vai te propiciar tudo isso, é companhia humana. Tenha mentoria. Tenha alguém na sua vida que não olha para você, se você for mulher, como um pedaço de carne que ele vai usar e abusar sexualmente na primeira fragilidade e oportunidade que ele tem. Afaste-se de alguém assim, mas ande com alguém que olha para você e vê a sua alma e não o seu corpo. Ande com alguém que não olha para a sua carteira e vê o seu dinheiro, mas vê a sua alma e a sua necessidade. Escolha muito bem com quem você vai andar. Se necessário for, procure um psicólogo, sim, procure, para colocar as suas emoções, colocar o seu comportamento no devido lugar. Se necessário for, procure um psiquiatra, por que não? Para que por meio de uma medicação, o seu corpo volte ao equilíbrio e você consiga agora ter a saúde necessária para buscar as demais atividades que vão te fazer bem, os fatores de proteção. É graça de Deus, é graça comum. Eu costumo chamar tanto as ciências médicas, quanto essas ciências humanas, quanto a própria psicologia, são importantes, são ferramentas que Deus coloca em nossa vida. Tudo isso para te dizer, tenha alguém com quem você possa andar e confiar. Chamamos isso de canga nos meios militares. No interior, canga se usa para prender um boi no outro e os dois andarem juntos, dividindo força e puxando aquele carro de boi. Queridos, você precisa de um canga na sua vida, para que ele exerça duas coisas: a escuta ativa, que é simplesmente emprestar a você os dois ouvidos que ele tem, para que você possa falar. E canga que se preza, ele não te julga. Você tem liberdade de falar para ele qualquer coisa do seu presente, do seu passado, e ele não te julga. Ele te compreende, porque ele faz o que a gente chama de escuta empática. Ele te ouve, mas ele se coloca no seu lugar. Ele te ouve e te pergunta: e como que você está com relação a isso? Como que você se sente com relação a isso? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Ele não aponta o dedo, ele não tenta colocar você no padrão dele. Antes, ele ouve e ele faz essa empatia, colocando-se no seu lugar. Fator de proteção: nós precisamos de amigos. Se você entendeu isso, você consegue ter uma boa saúde emocional, você consegue prevenir o adoecimento e a recuperação do adoecimento caso ele aconteceu, você consegue evitar ou escapar da depressão. Então você se cuidou, você sabe que precisa ter um amigo, e agora você tem condições de ajudar o outro. Agora você tem condição de ser ferramenta de Deus na vida dos outros. Você precisa de gente, gente precisa de você.
Assim Deus nos criou. Deus nos criou seres sociáveis, seres que dependem uns dos outros. O nosso povo tem adoecido, porque não tem com quem abrir o coração, porque não tem com quem falar o que sente. Pastores adoecem porque não tem com quem falar. Hoje é o dia do pastor, e acreditem, pastores pecam, pastores erram, pastores são frágeis, são seres humanos que carregam um fardo pesado, que também é um baita de um privilégio, mas eles erram. São pessoas, líderes são pessoas, maridos pecam, esposas pecam, filhos pecam, pessoas erram. Gente, o que nos faz sermos seres humanos em sua pura essência, essa capacidade de termos emoções, acertos e erros, tentativas de fazer o melhor. Nós precisamos de amigos com quem possamos confiar. Tenha um amigo que não te julgue, mas que te entenda, que te escute e que coloque-se no seu lugar. E aí você tem agora a condição de ajudar as outras pessoas. Sendo muito práticos, quando você olhar para alguém, reconheça o que essa pessoa está passando. Reconheça qual o motivo do adoecimento dessa pessoa. E não é tão difícil reconhecer assim. Basta você saber que aquela pessoa está passando pela maior dor da vida dela. Tem adolescente em depressão nesse exato momento, porque não pode mais ir ao shopping. Tem adolescente em depressão, porque não tem mais um colega junto para andar consigo. Talvez não vai ter a festa de debutante que programou com tanto carinho, as amigas, os amigos ali, e não vai ter condição de realizar por conta da circunstância que está vivendo. Tem adolescente que está assim porque não vai ter a tão sonhada viagem para a Europa, para Disney, porque caiu exatamente no momento difícil da nossa humanidade. E eu não posso olhar para aquela pessoa e falar: isso é frescura, onde já se viu ficar deprimido por algo tão simples? Não, é simples para mim, mas não é simples para ela, não é simples para ele. Reconheça que a maior dor do mundo é a dor que a pessoa sente, é a frustração que a pessoa sente. Uma rejeição no namoro pode ser tão forte a ponto de levar alguém à morte. Não menospreze a dor do outro em hipótese nenhuma. Lembre-se que pessoas adoecem como nós adoecemos. E eu nunca vou ajudar alguém se eu não reconhecer a maior dor que essa pessoa passa. E reconhecendo a dor da pessoa, não discuta com ela ilusões, não tente impor a sua crença, a sua maneira de pensar e de acreditar na Bíblia, ou seja qual for a sua questão religiosa. Mostre empatia. Empatia é não ter falsidade, é se colocar no lugar da pessoa exatamente como ela se sente. E quando alguém te contar um segredo, é por isso que chama segredo. Guarde o segredo às 7 chaves. A menos que a pessoa te permita contar para alguém, nunca revele um segredo confiado a você. Guarde com você, pois isso gera confiança. Isso faz um canga verdadeiro. Ele não só não te julga, mas ele guarda o que você abrir para ele, para ela. Vai saber o que você passou lá no seu passado, que tanto te feriu e te machucou, mas ele guarda aquilo às 7 chaves. Como isso é importante e relevante em nossa época. Você quer ajudar alguém? Siga esses 4 passos. E eu sempre comento por onde passo. O maior exemplo disso que está lá no livro de Jó. Para mim um exemplo tão claro do que deve ser esse acompanhamento e essa ajuda às pessoas. Se você quer ajudar alguém, você não precisa ser um terapeuta profissional. Você não precisa ter formação médica, psicológica. Você não precisa nem ter formação superior. Aliás, nem formação em nível médio, nível fundamental. Você pode ser uma pessoa que sequer sabe ler ou escrever, mal escreve o próprio nome, ou talvez coloca a sua digital para assinar um documento. Não é sobre formação intelectual que estamos falando. Se você quer confortar uma alma, simplesmente seja uma alma.
seja uma pessoa e esteja junto. Quando os amigos de Jó souberam que o amigo estava numa depressão terrível, o corpo de Jó era o corpo de um cadáver. Jó estava acabado em todos os sentidos. Amigo que é amigo, canga que é canga, alma que é alma que se preza, ela vai até o amigo sofredor. E os amigos foram juntos de Jó para fazer duas coisas: para se condoer e para consolar, para sentir a dor junto com ele. Você só sente a dor junto com a pessoa se você estiver presente com essa pessoa. Queridos, não se sente dor pelo WhatsApp, não se sente dor pelo Facebook, não se sente dor pelo Hangout. Dor se sente, é pessoal. É vendo lágrimas, enxugando lágrimas, é abraçando e sendo abraçado. Faça-se presente com alguém que está sofrendo, com alguém que tenha dificuldade. Tem gente que sequer está podendo sepultar os seus entes queridos, que estão sendo cremados, e as pessoas mal têm poucos minutos juntos com aquela pessoa tão querida. Mas você pode se fazer presente num portão de uma casa, para que a pessoa te veja ali e mostrar que você se importa com ela, que você saiu da sua cidade, que você investiu, gastou o seu combustível, pedágio, mas foi até ela para que ela saiba que ela é importante para você. Faça-se presente diante de alguém que sofre. Você tem que estar bem para você ajudar alguém que passa por dificuldade. Quando você estiver diante de alguém, gosto de citar muito isso, em Jó 2, 12 a 13, mostra bem isso. Fique em silêncio. A grande palavra que você tem que levar para alguém é a sua presença. Aquele que sofre, uma lágrima que ele vê no seu rosto, ele sente a dor dele compartilhada. Você não precisa falar nada, você precisa estar lá. Abrir o seu coração, estar disponível para que aquela pessoa possa sentir na tua presença o conforto de Deus. Deus trabalha na humanidade por meio de pessoas, Ele usa pessoas. Você precisa de gente para você não adoecer, gente precisa de você para não adoecer ou para sair do adoecimento. Os amigos de Jó ficaram calados, quietos, ficaram do lado dele, e isso bastou. Nem tão do lado era, a uma distância considerável. Eles param e choram em voz alta, pois sequer conseguiram ficar do lado do amigo, mas o amigo se sentiu valorizado, prestigiado. Você quer ajudar alguém a sair da depressão? Quebre a invisibilidade social. Essa pessoa precisa perceber que ela existe, que ela é importante, que tem gente que ama, que se importa com ela. Isso faz diferença, gente, na vida das pessoas. Quantas pessoas se lembram de outras por causa de um abraço silencioso que recebeu? Quantas pessoas lembram dos outros simplesmente porque foram e ficaram quietos, mas deram a ela o que ela mais precisava, que era atenção. E nunca, jamais, tome o lugar de Deus diante de alguém que sofre. Nunca impute à pessoa algum pecado. Nunca olhe para a pessoa e fique elucubrando o que a levou àquele estado. Isso não é empatia, isso não é sentimento cristão. Não tome o lugar que só a Deus pertence. Não julgue as pessoas com base na sua régua. Não julgue o sofrimento dos outros com base no que você acredita, com base no seu conforto e na sua vida emocionalmente perfeitinha. Nunca tome o lugar de Deus. Se tem uma coisa que Deus não permite, é que roubem a glória devida ao nome dEle. Ele não divide a glória com ninguém. E Deus, a definição de Deus de amor é se importar com o próximo e não simplesmente colocar-se no lugar de Deus para julgar aquela pessoa. E um quarto recado, que em Jó é tão claro, no capítulo 6, versículo 11, transmita esperança. Se na sua boca não tiver uma palavra de esperança, não quebre o silêncio. Só quebre o silêncio se o que você for falar for melhor do que o próprio silêncio. Se não, permaneça calado, permaneça quieto. As suas palavras têm que transmitir esperança. Aquele que ouve, ele tem que entender que
pode ser melhor, que vai melhorar, que vai passar, demore o que demorar, mas isso vai terminar, essa fase vai passar, e quando ela passar, ele vai se levantar de novo e vai ter condição de encarar a vida de frente. Você quer ajudar alguém? Transmita esperança. Você quer ajudar alguém? Seja amigo desse alguém. Tenha amigos, mas seja amigo. Se tem uma coisa, como Vinícius de Moraes já disse, eternizou em um poema, nós precisamos de amigos para se ter consciência que a gente está vivo. Em tempos de pandemia, não se esconda dos seus principais amigos. Tenha contato com seus amigos. Reserve a distância necessária, sim. Use os equipamentos de proteção, sim. Mas não se isole. Charles Swindoll, grande pastor ainda vivo, que escreve obras maravilhosas, ele disse: não conheço nada mais perigoso para um cristão do que o isolamento. Isolamento adoece. Não tenha, gente, na pandemia uma desculpa para você se isolar. Não se isole. Tenha menos gente, sim. Tome os cuidados, sim. Mas não se isole. Não desperdice um lanche, uma refeição, um chá com alguém especial. De jeito nenhum. É necessário você ter alguém perto de você, para você sentir que você está vivo, que você não é invisível, que você tem valor e que as pessoas se importam com você. E como amigo, tenha sempre o que eu chamo de cara de sim. Eu gosto de contar essa história. Thomas Jefferson foi um dos primeiros presidentes americanos, na época que se andava a cavalo, e conta essa história que eles tinham que atravessar um rio. Eu sempre falo isso por onde eu passo. E tinha uma pessoa, um pedinte, um indigente, que tinha que atravessar o rio, mas ele não conseguia a pé. E quando ele chegou para aquela cavalaria para pedir uma carona, todo mundo olhou feio para ele. A guarda de honra do presidente olhou feio e ele se afastou. E um a um foram passando pelo rio, até que o presidente, antes de entrar na água, olhou para aquele homem e sorriu para ele. Aquele homem olhou para ele, trocou o sorriso e pediu: você me dá uma carona? E ele deu carona. O rapaz atravessou. Quando o rapaz desceu do cavalo do outro lado e o presidente foi embora, um dos seguranças da retaguarda passaram por ele e deu uma bronca no rapaz. Pela ousadia, pela tamanha cara de pau, onde já se viu você pedir carona para o presidente dos Estados Unidos? O rapaz envergonhado virou para o segurança e falou: que presidente? Eu nem conheço esse homem, nunca vi na minha vida. E o segurança perguntou: se não viu, por que você pegou carona com ele então? Ele diz: porque de todos ele era o único que tinha uma cara de sim. Ele é o único que olhou para mim com um sorriso, o único que olhou para mim que tinha uma cara acessível. Você quer ser amigo? Tenha cara de sim. Você quer ser amigo? Seja alguém que as pessoas olhem para você e saibam que, independente da hora ou do dia, se precisarem, você está lá. Você tem condição de caminhar com ela. Pessoas positivas agregam pessoas, porque a alegria é contagiosa. As pessoas amam estar diante de pessoas alegres. Pessoas são o remédio de Deus contra doenças da alma. Pessoas são prevenção de Deus contra o adoecimento da alma. Pessoas são o método de Deus. Você é método de Deus. Você é instrumento de Deus. E Deus quer te usar diante de alguém que não vê mais sentido na vida, que entende que tudo tem que acabar, que ele é um fracassado, que ele não conseguiu sequer ter sucesso na vida, nem sustentar uma família. Mas Deus quer usar você para afastar essa pessoa de uma ideação, inclusive contra a própria vida. Nós precisamos de amigos. Primeiro, porque nós temos que ter alguém para confessar nossos pecados. Tiago 5, versículo 13 ao 18. Tiago, nessa carta tão ética e tão prática, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ter alguém com que eu possa dizer: olha, eu falhei, eu pensei tal coisa, eu fiz tal coisa, ou deixei de fazer o que eu deveria ter feito, e eu quero confessar com você. Ora comigo sobre isso. E você tem alguém que não vai te julgar, não vai te perguntar por quê, simplesmente vai orar junto com você por conta daquilo. Se você tiver alguém para confessar seus pecados, você vai ver que aquela pessoa também tem pecados a confessar com você, que todos nós somos iguais.
Não ache alguém super-herói, poderoso, alguém totalmente blindado, porque essa pessoa não existe. Se ela parece ser assim, pobre coitada, ela não saiu da defensiva. Querido, se você está doente ou não quer adoecer, saia da defensiva. Todos nós pecamos, todos nós cometemos erro, e até que Jesus venha nos buscar para levar para a nossa morada eterna, assim definirá a nossa natureza humana. Viktor Frankl, talvez um dos maiores especialistas, criador dessa psicologia do sentido, esse homem criou a logoterapia, e ele é tão fantástico, leitura obrigatória para quem quer conhecer da alma humana. E Viktor Frankl ele disse: entenda e aprenda que sofrimento não é culpa dos outros. Não fique apontando a culpa para as pessoas perto de você. Não, olhe para você mesmo, para as suas falhas. Nós sofremos problemas, mas problemas fazem parte da vida, crises que passamos, e não aponte a culpa dos outros. Olhe para o que você está vivendo, saia da defensiva. E diante desse amigo, o que você faz? Fale, abra o seu coração. Viktor Frankl disse que sofrimento ele faz parte da vida. Se você já sofreu, você sabe disso. Se está sofrendo, você sabe disso. E eu vou dizer mais: sofrer faz parte da vida. Isso nos faz termos a perfeita percepção de que somos humanos, de que somos pessoas, de que dentro desse corpo habitam muitas e muitas emoções. O sofrimento também é pedagógico. Deus também tem muito a nos ensinar por meio deles. Esse grande lutador aí, pela libertação da Índia, Gandhi, ele dizia que tudo aquilo que não dizemos, ele não morre, ele nos mata. Nós temos que falar, gente. Se você que está me ouvindo tem um segredo que você nunca falou para ninguém, mas você está lembrando dele agora, é porque isso te corrói por dentro como ácido, isso te perfura por dentro como uma faca, como uma lâmina dentro de você. Deixe-me te dar um conselho muito simples e sincero: tenha alguém para você falar. Falar é curativo, falar é terapêutico, falar, colocar para fora, é mesmo que trocar aquela dor por um alívio que vem de Deus. Fale. O pessoal da área médica já reconhece isso há muito tempo. Aquilo que a boca não fala, o corpo grita. Tem gente que não fala até ter um AVC, não fala até ter um infarto, não fala até começar doenças de pele. Tem gente que não fala a ponto até de cabelo da pessoa cair, porque o corpo está gritando. Fale, abra seu coração. E o que é isso que eu estou dizendo? Procure perdoar as pessoas e também pedir perdão. A gente erra, então peça perdão. Quando alguém erra com você, perdoe essa pessoa. Muitos que me ouvem sabem o que passaram na sua vida lá atrás, na sua vida pregressa. Sabem o que é ser abusado emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Tem muitos que passaram por isso, acredite, muita gente passa por isso. E o que eu quero dizer para você é assim: perdoe. Perdoar, você não está libertando quem te fez o mal, você está se libertando desse mal. Não perdoar é o mesmo, como já disseram, que tomar veneno esperando que o outro é que morra. Não é assim que funciona. Perdoe. É difícil? Sim. Impossível? Sim. Para nós, mas para Deus nada é impossível. Peça a Deus capacidade para perdoar, para abrir seu coração e falar com as pessoas muito abertamente. Você quer entender o que é oração? Nada melhor do que ver um exemplo clássico e vivo de alguém que sabe o que é orar por si, pelo próximo. Oração é gritar a sua dor. Foi o que Jesus fez. O único momento em toda a Bíblia que a vontade do Pai não corresponde à vontade do Filho, foi aquele momento no Getsemane. Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai disse: não. E ele disse: então, seja feita conforme a sua vontade. Nós somos assim. Oração é isso, é falar.
Não tem uma receita formada, não tem um ritual formado. Oração é abrir o coração, é gritar a sua dor, é virar para Jesus e dizer para Ele: está doendo sim, eu não estou aguentando mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não resisto. Oração é ser sincero. Oração não é colocar dentro de uma forminha e achar que tem que ter palavrinhas certas. Gregório de Nazianzo, que foi um grande homem da igreja primitiva, um grande pai da igreja, aliás, o maior autor sobre a trindade, a doutrina da trindade, ele entrou numa depressão tão forte que ele orou e disse: Deus, o sopro da vida parece estar desaparecendo de mim, meu corpo está tenso, minha mente cheia de ansiedade, não tenho nenhum entusiasmo nem energia, estou impotente para acalmar meus medos, sou incapaz de relaxar meus membros, a escuridão invade constantemente meus pensamentos. Senhor, fortalece a minha alma, revigora o meu corpo, ou se pudéssemos dizer: Senhor, me livra desse mal. Senhor, me cura, me trata, me faz entender o que eu estou passando, ou aceitar a sua vontade sobre a minha vida. Oração é remédio para a alma. Então ore, se entregue, se renda, clame, mas seja verdadeiro com Deus. Não esconda de Deus, simplesmente abra o seu coração. Deus é tão maravilhoso que Ele está à distância de uma oração de qualquer pessoa. Eu gosto sempre de lembrar, Deus Ele está online 24 horas. É internet da melhor qualidade, sinal que não falha, chega e chega na hora, e a resposta já vem automaticamente. Ele não deixa ninguém no vácuo esperando pela resposta. Deus, Ele está atento ao nosso clamor, aliviando-nos de tudo aquilo que passamos. Muitos são os textos na Bíblia que você pode recorrer a orações verdadeiras. Salmo 116, 42, 63, Salmo 130, são orações compostas por Davi e por tantos outros homens que colocaram no papel os seus desejos mais íntimos. Dizem que a melhor oração da sua vida será aquela que você vai escrever, será aquela que você vai guardar no papel, colocar no meio da sua Bíblia, ou em algum lugar para você lembrar daquele dia em que você finalmente derramou seu coração diante de Deus. Ore. Você precisa de amigos para você se proteger da depressão, mas você precisa ser amigo para ajudar os outros a sair desse mal ou a prevenir de entrar nele. E eu concluo minha fala com vocês dizendo que por tudo isso que possa acontecer, lembre-se, talvez as circunstâncias não mudarão, talvez as circunstâncias exteriores continuarão as mesmas, mas nós não seremos mais os mesmos. Um grande remédio que Deus dá para evitar a depressão ou as consequências dela é resiliência. Fenômeno da física, muito usado na psicologia, também na teologia, que é a capacidade de ser esmagado, torcido, entortado, mas voltar ao seu estado natural, como ocorre com o elástico, com a mola e com outros materiais. Treine resiliência. Resiliência é passar pela dificuldade, pelo apuro, pela angústia, mas quando ela for embora, e ela vai embora, você volta ao seu estado natural, você volta ao que você estava. A vida é assim. Me lembro desse bilhete que encontraram no campo de concentração de Auschwitz. Depois que os campos foram desativados, ele foi transformado em museu para visitação. Encontraram aquela pichação em uma das celas, que algum judeu escreveu, sabe-se Deus quem era, ou quando foi que escreveu, mas ele escreveu aquilo ali. E ele disse uma frase que eu gosto de compartilhar e quero compartilhar com você, que está nos ouvindo agora. Na parede da cela vinha escrito: amanhã eu fico triste, hoje não. E completa: e por mais difíceis e tenebrosos que os dias sejam, por mais amargos que eles sejam, amanhã eu fico triste, hoje não. Essa é uma pessoa que aprendeu o que é resiliência. Ele aprendeu a viver o hoje, hoje, a dedicar-se ao hoje, hoje.
e esperar o dia de amanhã. Cada dia tem o seu mal. Eu quero desafiar você a ter esse coração e a virar-se para Deus e falar: Deus, amanhã eu fico triste, hoje não. Amanhã eu fico ansioso, hoje não. Amanhã eu fico depressivo, hoje não. E quando amanhã amanhecer e as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a sua vida, faça a mesma oração: Deus, amanhã eu fico triste, hoje não. E por mais difícil que o dia seja, resiliência é você se apegar a Deus e confiar nele. Não estou dizendo que tudo será perfeito, não estou dizendo que coisas não acontecerão ou que as circunstâncias em sua volta, elas mudarão. Pode ser que não. Pode ser que não para você, pode ser que não para aquela pessoa que você está ajudando. Mas deixe-me dizer uma coisa: mesmo que tudo seja difícil, a graça de Deus basta. Lembre-se disso. Jesus morreu na cruz por você, para te dar graça. E a graça de Deus, que é de graça, ela nos sustenta a cada dia. Talvez Ele não vai te curar da doença física que você está enfrentando, mas a graça de Deus basta. Se Deus tiver projetos maiores para a sua vida, como te levar para a habitação eterna com Ele no céu, fica tranquilo que é 1000 vezes melhor, como Paulo mesmo já nos ensinou. A graça de Deus basta. Se tudo o que você fez ainda assim não surtiu o efeito desejado, entenda: a minha graça te basta. A graça de Deus, ela bastou para Paulo. Paulo pensou em desistir mais de uma vez, em meio às perseguições, dificuldades que ele teve na vida. Mas ele não desistiu, ele não se entregou. Por quê? Ele entendeu que a graça de Deus bastava na vida dele. Mas não foi só Paulo, tantas pessoas chegaram ao ponto de falar: Deus, eu não aguento. Eu me lembro de Moisés, homem mais manso na face da terra, 120 anos, mas com energia, com vigor. Tudo que Moisés queria na vida era pisar na terra prometida, na Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí teria valido a pena os 40 anos de vida no Egito, os 40 anos de escravidão e os 40 anos trazendo aquele povo pelo deserto. Mas Moisés cometeu um erro no fim da sua vida. Ele bateu para mais numa pedra que bastava ter falado com ela. E ele clama a Deus, ele implora a Deus, e com lágrimas, eu acredito: Deus, me deixa ver a terra prometida, me deixa pisar na terra. Em Deuteronômio, no comecinho 2 e 3, Deus fala: Moisés, não, a minha graça te basta, Moisés, você não vai entrar na terra. Chega, vou te deixar ver de longe, mas você não vai entrar. Deus tinha um projeto maior para Moisés, que era levá-lo para a eternidade com Ele. Assim foi com Isaías, com Jeremias, com Elias e com todos aqueles heróis da galeria da fé de Hebreus capítulo 11, que souberam lutar e aceitar que a graça de Deus bastava. Bastou para Sarah Adams Flowers, que morrendo por conta da tuberculose, deixou aquele escrito falando que o maior desejo dela era estar mais perto de Deus, e mais perto ela queria estar de Deus, e Deus a curou daquela doença, levando-a para a glória, para habitar com Ele. A graça de Deus bastou para Sarah, a graça de Deus bastou para Horácio Gates Spafford, tão conhecido, tão famoso, o autor daquela música que diz assim: ó, sou feliz com Jesus meu Senhor. Esse homem perdeu todos os filhos, só restou a esposa. E esse homem, ao ir ao encontro da esposa e passar por onde os filhos estavam sepultados, ali onde o navio naufragou, esse homem compõe uma oração em meio às lágrimas, que depois torna essa música. E na oração dele ele diz que embora a dificuldade, embora me assalte o cruel Satanás, eu estou bem, está tudo bem com a minha alma, porque Deus me reservou o encontro com os meus filhos no momento certo na glória. A graça de Deus, ela bastou para Horácio Gates Spafford. Mas esses personagens não estão mais conosco, nós estamos vivos. E eu quero dizer para você: a graça de Deus basta para a sua vida. Busque amigos, seja amigo, tenha uma vida de espiritualidade com Deus, como prevenção e tratamento para a doença da alma. Mas se em tudo a dificuldade permanecer, confie que a graça de Deus, ela basta. A nossa vida
nunca foi comparada a um parque de diversão, a um parque temático. A vida cristã sempre foi comparada a um campo de batalha. Tanto que Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que só se entra nessa batalha usando a armadura da fé dada pelo próprio Deus. Na nossa vida, Deus nunca prometeu um caminhar tranquilo, mas Ele sempre prometeu uma chegada gloriosa. Em meio às lutas, em meio a esse campo de batalha que você está, encha-se de Deus, busque a presença de Deus, fortaleça-se em Deus, e não se esqueça, tenha alguém com quem você caminhar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cure se você tem passado por um problema dessa natureza, e que Deus te ajude, te dê ferramentas para ajudar a curar aquele que Ele colocou no seu caminho e que tem lutado com a depressão, seja em sua casa, seja com seus filhos, com seu cônjuge, seja seus amigos ou quem Deus colocar no seu caminho. E não há melhor maneira de prevenir e de ajudar do que fazer a única coisa que ser humano nenhum na face da terra tem condição de negar ou de rejeitar, que é orando pela pessoa. É o que eu quero te convidar a fazer agora. Onde quer que você esteja, eu quero te convidar a fechar seus olhos e, em total reverência e humildade diante de Deus, erguer a sua voz em oração ao Senhor. Eu estou e estarei com meus olhos fechados. Eu quero convidar você a agir da mesma forma e a orar diante de Deus agora, em dois sentidos. Ore primeiro a Deus, pedindo saúde emocional para você, cura emocional para você, se você tem enfrentado uma luta. Ore consagrando a sua vida diante de Deus, o seu coração, as suas emoções, suas frustrações e suas preocupações. Ore a Deus nesse sentido. Mas eu quero também te convidar a orar por uma pessoa que você ama muito, por uma pessoa que te é muito especial e que não está bem emocionalmente. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser marido, esposa, pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, alguém que te é muito querido e especial, mas que você sabe que está sem forças nesse momento. No meu convite é aqui para que você seja esse amigo, esse canga, e coloque essa pessoa diante de Deus em oração. Clame pela visitação do Espírito Santo do Senhor. E vamos falar com Deus. Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus dos vivos, é o Deus da saúde física e emocional. O Senhor é o Deus de amor e de misericórdia, que nos ama a tal ponto, Deus, de cuidar de nós, de ter mandado o seu Filho, Pai, a morrer em nosso lugar, e por nos propiciar, Deus, momentos tão especiais como esse, em que podemos, ó Deus, erguer nossos olhos, tirá-los dessa realidade que estamos, e olhar para o céu, e olhar para a cruz, e sentir, Deus, a mão do Senhor a cuidar de nós, a tocar nosso coração, Senhor. E agora, Deus, enquanto eu oro, eu sei, Pai, que tem pessoas de olhos fechados e orando, que enfrentam, Deus, sérias lutas na vida. Tem gente, Pai, passando por tristezas, sim, algumas profundas. Tem gente, Pai, talvez passando pela depressão, não vendo sentido, resultado, não vendo aquela tão boa luz no fim do túnel. E é por essas pessoas que eu oro agora, Senhor, que eu peço, Deus, que a sua direção as alcance, que a sua boa mão, Deus, se faça presente sobre essa vida. Junte os cacos, ó Deus, desse coração, Pai. Fortalece essa alma, Senhor. Derrame do antídoto do céu sobre essa vida, para que ela volte a sorrir, volte a sonhar, Deus, e volte a buscar o convívio com as pessoas. E eu te peço, Deus, que o Senhor atue nessa vida, colocando pessoas no caminho dela, colocando alguém que ouça, alguém que tenha empatia,
Alguém que sirva de motivação e esperança em meio, Deus, ao caos emocional que ela ou ele estejam passando. Mas também eu clamo ao Senhor, ó Deus, por cada nome que os nossos irmãos e irmãs espalhados em todos os lugares e que nos ouvem nesse culto e que tem colocado agora em oração diante do Senhor, seja o nome que for, a pessoa que for, é uma pessoa especial para esse irmão ou irmã que tem orado agora. E eu me uno a essa pessoa, Deus, faço coro com essa pessoa, clamando para que o Senhor visite esse que é tão especial. O Senhor que conhece as necessidades, as dificuldades do coração. Haja, ó Deus, com poder, com amor, com misericórdia. Ajude-nos a prevenir a depressão e ajude-nos, ó Deus, a sair dela, se eventualmente esse adoecimento chegou até o nosso lar. Obrigado, Deus, pelos desafios desse dia. Obrigado por nos amar tanto. E obrigado, Deus, por nós termos o Senhor como nossa esperança, nossa âncora da alma, e por no Senhor nós podemos confiar. Obrigado, Deus, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém.